a gente continua a nossa série em Espírito e em Verdade. A gente está conversando sobre uma vida de adoração. E eu queria que a gente abrisse as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Nós vamos do 1 ao 12 aí. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um novo tempo para a gente adorar. Um novo tempo para a gente adorar. Semana passada, por causa do encontro de casais, a gente suspendeu a série, mas eu já tinha feito 3 reflexões com vocês sobre adorar em espírito e em verdade. Conversamos com vocês sobre o que é que Jesus estava querendo dizer com aquela mulher samaritana, quando ele a encontra. O que Jesus estava querendo dizer com essa ideia de ser guiado para adorar e ser guiado na verdade. Conversei depois com vocês, ainda no Evangelho de João, sobre uma mulher, uma outra, Maria, que por causa da grande gratidão com Jesus, ela fez o que ela tinha de melhor, entregou para o Senhor aquilo que ela tinha de melhor. Ela fez para Jesus. Na nossa última reflexão, 2 semanas atrás, eu conversei com vocês sobre Israel, quando eles saem do Egito, e como Deus se manifestou de uma maneira grandiosa com aquelas pragas do Egito. E como aquelas pragas estavam mostrando que Deus era soberano sobre o Egito. E interessante que há 3 princípios daquela adoração. E vocês se lembram quando Faraó dizia: vocês podem ir, mas não saiam do país. E nós conversamos não adianta querer adorar no Egito. Não dá. Depois Faraó diz: vocês querem ir, mas deixem suas mulheres, deixem seus filhos. E a gente não adora sem a nossa família. Por fim ele disse: ok, vocês podem ir, mas deixem seu gado, deixem essas coisas. Mas a gente só adora com tudo aquilo que a gente é e tem. Essa é a grande lição do cristianismo. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um novo tempo para adorar. Antes, porém, chegou dezembro, e eu sou um dos autores desse devocional já, acho que há uns 5 anos, 6 talvez. Então esse é o devocional A Jornada, já chegou. Muitos dos irmãos usam esse devocional. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam. Percebe que já é o segundo motivo de louvor aqui nesse texto. O primeiro está no verso 3, quando Paulo diz bendito, sinônimo de bem dizer ou louvar, falar bem. Agora Paulo no verso 6 está dizendo: nisso vocês se alegram. E ele vai mostrar isso agora. Ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuíno e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, creem nele. E olha, mais uma vez, vocês exultam com a alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das vossas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava. Quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas, por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo.
enviado dos céus, coisa que até os anjos anseiam observar. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, tua palavra está posta, seu povo está em culto para celebrar o seu nome, para glorificar o seu nome. Queria te pedir a doce intervenção do Espírito Santo sobre nós, trazendo para a gente discernimento, trazendo para a gente obediência à tua vontade, acalmando o nosso coração, fazendo com que a gente possa, Senhor, viver de maneira digna do Senhor. Só vamos conseguir discernir sua mensagem, só vamos conseguir vencer os deuses falsos e os ídolos da nossa época, se o Senhor perseverar em nós e o Senhor continuar iluminando o seu povo. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. É o que nós te pedimos. Amém. Bom, tá aí já, posso passar? Deixa eu ver se dá. Se não, passa aí rapidinho. Ah, colocou? Beleza? Então vamos lá. Bom, pessoal, tá na tela para vocês verem a citação direta que eu tenho feito para vocês ao longo das últimas 3 semanas. Lembrem-se que o David Foster Wallace, ele era um humanista, não era cristão, e ele tirou a própria vida já lá atrás, há quase 15 anos. E ele fala algo interessante, e ele está sendo citado pelo Tim Keller, no Igreja Centrada. E ele diz isso: nas trincheiras da vida adulta não há lugar para o ateísmo. Ateísmo é algo que não existe. E o David Foster dizia: não existe algo como não adorar. Todo mundo adora. Todo mundo adora. E ele continua dizendo: a única opção que temos é decidir o que adorar. E o motivo para escolhermos algum Deus ou ente espiritual para adorar, seja JC, vulgo Jesus Cristo. Lembrem-se que o Foster não é cristão, na verdade, ele não está muito ligado a isso. Seja Cristo, Alá, ou a Deus Mãe do Ica, ou algum princípio inviolável de princípios éticos. E aí ele diz, é que praticamente qualquer coisa que você vai adorar vai te engolir vivo. Mas ele continua dizendo, quem adorar o dinheiro e os bens materiais e deles extrair o verdadeiro sentido da vida, nunca terá o suficiente. Faça-se a seguinte pergunta: quanto dinheiro é suficiente para você? Sabe qual é a sua resposta? A mesma do Rockefeller. Só um pouquinho mais. Só um pouquinho mais. Alguns de vocês vivem um fenômeno muito interessante. Vocês receberam o 13º sexta-feira? Nem sei. Quando? Tem uma irmã aqui que balançou a cabeça porque o 10º dela não caiu. Brincadeira. Você recebeu de manhã. De tarde, alguns de vocês não tinham 1 centavo. E não é porque você está endividado, não. Não é por isso, não. A grande questão é a seguinte. Você não consegue lidar com dinheiro. Recebe e fica doidinho. E quando você percebe, horas depois que você recebeu, você não tem 1 centavo. E aí o que acontece com a maioria dos brasileiros? O mês inteiro passa? Não passa. E geme. Geme esperando o próximo dia 1º, dia 5. Mas que sintoma é esse, pastor? Você é um adorador das finanças. Você é um adorador do dinheiro. Você não sabe lidar com o dinheiro. É ele que te doma. Quando você fica sem, você fica desesperado. Quando você tem ele na mão, como diria da década de 60 ainda, dinheiro na mão é vendaval. É vendaval. Se você é assim, há um sério indício de que você é um adorador de Mamon. E prestem atenção, nós estamos numa época em que a economia é um Deus.
Qualquer eleição, o que as pessoas gastam tempo falando? Economia. 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 Tudo é economia. É o tempo todo. Quando eu tenho chamado vocês a olharem os deuses do seu coração, é se você sabe lidar com as finanças. Porque dinheiro é algo muito bom, foi criado por Deus. Mas preste atenção, porque pode ser que você o sirva. Mas o Foster continua dizendo o seguinte: adore o seu próprio corpo, sua beleza e o fato de ser sexy, e sempre se sentirá feio. Ó Deus, tem umas irmãs que estão passando a mão no cabelo, por quê? E quando o tempo e a idade começarem a se manifestar, porque vai cair, hein? Vai cair. Você morrerá 1 milhão de mortes antes de ser efetivamente enterrado. Olha no espelho e fala, meu Deus. Olha no espelho e diz que coisa feia. Olha no espelho e não se aceita. Vai botar uma roupa de manhã para sair, parece que passou um vendaval dentro de casa, ou não é? Todas as roupas saem de dentro do armário. Mas não cabe, mas não tá bom, mas tá feio. E nunca vai estar bonito. Esquece, nunca. Se a gente for um adorador da estética, se a gente for um adorador da beleza, você vai morrer vivo milhares de vezes. E ele continua dizendo, adore o poder. Você se sentirá fraco e amedrontado, e precisará cada vez mais poder sobre os outros para afastar o medo. Você já viu normalmente pessoas que são grossas e ignorantes? Via de regra, porque elas são inseguras. Via de regra, os truculentos são inseguros. E aí, para tentar demonstrar algum controle, o que eles fazem? Gritam primeiro. Na nossa cultura, quem grita primeiro e grita mais alto, tem poder. Porque brasileiro costuma sempre ficar quieto. Mas o que é isso? Insegurança. Cuidado, você pode ter um ídolo dentro do seu coração e nem está vendo. Nem sabe disso. Cuidado com as suas relações de trabalho, cuidado com as relações com as pessoas, cuidado. O poder pode se tornar um grande ídolo para nós. Querer o tempo todo que a nossa vontade seja feita, mimados, cuidado, cuidado. Olhe para o seu coração, eu estou falando isso com vocês, essa é a 4ª semana, ainda vou falar mais. E o Foster diz, adore seu intelecto. Isso aqui é sensacional. Sendo visto como inteligente. O brasileiro gosta de ter resposta para tudo e para todo mundo o tempo todo. A gente sabe de tudo, a gente tem opinião para tudo. E ele diz, você acabará se sentindo burro, um farsante, na iminência de ser desmascarado. Irmãos, eu tenho conversado com vocês ao longo dessas semanas. Você consegue identificar ídolos no seu coração? Porque nós estamos trazendo e tentando trazer o coração da gente para a presença de Deus. A gente está tentando aqui, ao longo dessas semanas, trazer o coração da gente cativo a Cristo. Porque só em Cristo nós não vamos ser consumidos. Só em Cristo nós não vamos precisar entregar nenhum tipo de sacrifício para Deus nenhum. Porque Cristo é o único sacrifício que Deus aceita. Essa carta é a carta que Pedro está escrevendo para alguns irmãos. E eu trouxe para você tentar entender um pouco mais do que é que está acontecendo. Bom, olha comigo o capítulo 5, por favor. Olha comigo o capítulo 5 dessa carta, para ficar fácil para você. Olha comigo o capítulo 5. Colossenses não, Romulo. 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 5. Dê uma olhada no verso 13 do capítulo 5. O texto bíblico diz assim: aquele que está em Babilônia, também eleita, envia saudações, e também Marcos, meu filho. A autoria dessa carta é do Pedro.
E no primeiro século, a Babilônia, Roma, era identificada como Babilônia. Pedro está provavelmente no ano entre 63 e 65, preso, escrevendo essa carta. Da onde? Aonde o Pedro estava, pastor? Vamos lá, vamos olhar aqui. Então, aqui você tem Israel, onde está acontecendo essa confusão toda, está aqui, está aqui, ó. Ok? Judéia, Samaria. Pedro está preso aqui, na Itália, em Roma. E observem comigo, verso 1 e 2, Pedro está escrevendo para os dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, Frígia, Panfilha, Ásia. E quem é que está nesse lugar aqui? Paulo passa a maior parte do seu ministério aqui. Aqui está Colossos, Gálatas, aqui está a maior parte das igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse estão aqui, ó, nessa região. Pedro está escrevendo uma carta circular para toda a igreja dessa região. E por que não? Pedro está escrevendo uma carta circular para nós. Por quê? O que o Pedro, e nessa semana, faça a sua devocional no Evangelho, na carta de Pedro. O que o Pedro quer? Pedro quer uma única coisa. Eles estão debaixo de uma grande perseguição. O que é que Pedro quer? Mantenham-se fiéis. Independente da perseguição, mantenham-se fiéis. Dá uma olhada comigo, por favor, volta para o capítulo 1. Porque o que o Pedro quer mostrar para essa gente que ele está chamando de fiéis? O que ele está querendo falar com eles? Observem o capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos e dispersos. O Novo Testamento trabalha cristãos como sendo peregrinos. A palavra peregrino no Novo Testamento é a mesma palavra utilizada para se você fosse ter um acampamento. Eu vou acampar, eu e o Abel. E o Abel fala assim, pastor, vamos para o Pico da Bandeira? Eu falo, vamos, Abel. A gente leva uma barraca. Só que quando a gente chega lá em cima, começa a dar um toró danado, o que Abel fala? Pastor, vamos embora. O que a gente faz? Levanta a barraca e vai embora. O Novo Testamento trabalha cristãos como aqueles que estão a todo momento, em qualquer ocasião, prontos para levantar o acampamento. Isso é você. Esse sou eu. Cristãos no Novo Testamento não são chamados a fixar a morada aqui na Babilônia. Cristãos no Novo Testamento são chamados a olhar uma pátria eterna. A qualquer momento o Senhor pode chamar a mim e a você para levantarmos acampamento e irmos para a glória. É essa a visão. Por isso Pedro está dizendo, eu estou falando com pessoas que a qualquer momento pode ser que elas tenham que levantar a barraca e ir embora. Você está pronto para morrer? Porque ver Jesus todo mundo quer, mas morrer ninguém quer. A visão que nós temos da morte no cristianismo é errada. Porque nós amamos mais essa época do que ver Jesus. Nós não conseguimos mais ler Paulo quando ele diz, eu quero estar com Cristo que é incomparavelmente melhor. Nenhum de nós acha isso. Porque nós somos governados por deuses falsos. Nós não queremos ver Jesus. Nós ainda, se Jesus ligar e mandar um WhatsApp para você agora, inclusive eu falei para no culto, vocês desligarem o celular. Se alguém chegar e olhar um WhatsApp de Jesus falando bem assim, volta às 18 horas, Vascaíno vai mandar ele voltar depois das 8h30, porque tem jogo 6h30. É isso, gente. Nós somos arraigados nessa terra. Nós somos arraigados. Nós não amamos o Senhor. Nós não queremos ver o Senhor. Nós não acreditamos nessa coisa de terra que mana leite e mel. Nova Jerusalém. Nós não ansiamos por isso.
O cristianismo do século 21 não é um cristianismo que as pessoas querem ver Jesus. Nós não queremos ver o Senhor. Se quiséssemos ver o Senhor, gastaríamos mais tempo com Ele. Se tivéssemos realmente saudade do Senhor, conversaríamos com Ele. Mas não temos. Não temos. E Pedro escreve para uma turma que é perseguida. E eu quero te dar aqui então 3 razões para você ter um novo tempo de adoração, mesmo no meio, como eles, de um tempo de perseguição. Eu dividi esse texto no verso 1, 2, no verso 3, 4, 5 e 6, e nos versos 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Primeira razão para a gente entender que tem um novo tempo de adoração, e eu vou entrar no texto para poder ir ponto a ponto aqui conversando com vocês. A primeira razão, pessoal, para a gente ter um novo tempo de adoração é o que o Pedro está ensinando para a gente, que a gente já vive numa nova era. Observem comigo, e eu vou pedir vocês para abrirem 2 textos, então não dorme, tá? E depois, se puder, reveja a mensagem em casa, porque eu vou gastar um pouco de argumento exegético e teológico com vocês aqui hoje. Eu quero textos paralelos, então fica ligado, anota, já falei isso para você, não dorme. É o único tempo no meio da semana que você tira para com os irmãos adorar. Então vem para cá, não dorme, fica ligado, observa, anota, volta para casa, ouve de novo, vai estudar a palavra de Deus, vai ter tempo com o Senhor. Então vamos lá, olha o Pedro dizendo que nós estamos numa nova era. É porque você não percebeu ainda, mas nós estamos numa nova era para a Bíblia. Pedro está dizendo aos eleitos de Deus. Mas por que eleitos de Deus, pastor Rômulo? Porque Pedro é um judeu. Pedro cresceu ouvindo histórias de Adão, Eva, Abraão, Isaac, Jacó. Se você não sabe o que é isso, é porque está faltando a escola bíblica. Pedro aprendeu que José do Egito salvou Israel. Pedro aprendeu que os sacrifícios foram dados para que os pecados foram perdoados. Pedro é um judeu. Pedro é um judeu como outro qualquer, que todo sábado ia ler a Torá na sinagoga. Quando se fala de eleição para um judeu, qual é a primeira coisa que vem na cabeça dele? Não é João Calvino. João Calvino nem imaginava existir. Quando a primeira coisa, quando um judeu no tempo de Jesus ouvia falar a palavra eleição, ele lembrava de Abraão. Abraão é o primeiro eleito da história da humanidade. Porque quando você lê o relato bíblico, Deus cria, o homem cai e Babel vai chegar. Porque o pecado se dissemina tão rápido na raça humana. O pecado no meu e no seu coração, ele tem um poder tão absurdo que ele vai destruir tudo. E que Deus anuncia um grande dilúvio. Depois desse dilúvio, o que é que Deus faz? Renova a sua criação inteira. Só que como Deus vai renovar a sua criação toda? Ele vai escolher um homem. E desse homem, ele vai formar um povo. O primeiro eleito da história é Abraão. Isso vai acontecer em Gênesis 12. Se você falar para um judeu sobre eleição, ele não está preocupado com Armínio ou Calvino. Ele nem sabe quem são esses caras. Se você falar com um judeu sobre eleição, ele vai pensar em Abraão, e ele vai pensar em Israel. Ora, vamos olhar 2 textos sobre isso. Êxodo capítulo 4. Dê uma olhada nisso. Êxodo capítulo 4. Êxodo é o 2º livro da Bíblia. Olha o verso 22. Êxodo 4, verso 22. Estou ouvindo umas biblinhas ainda. Plá, plá, plá. Isso aí. Êxodo 4, olha o verso 22. Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor. Leiam comigo. Israel é o meu? Israel? Porque Israel é o primeiro adotado na história. Israel é o primeiro povo adotado por Deus. Agora olha Deuteronômio capítulo 7. Na repetição da lei.
Olha Deuteronômio capítulo 7, a repetição da lei. Olha o que Deus diz através do Moisés para o povo. Deuteronômio capítulo 7, é o 5º livro da Bíblia, verso 7. Olhem comigo. Deuteronômio 7, olha o verso 7. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os... Porque é o primeiro povo escolhido na história. Deus escolhe Abraão e Deus escolhe Israel. Por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou do Egito com mão poderosa, e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Saiba, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daquele que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Pedro, quando fala que está escrevendo para os eleitos, o que é que Pedro tem na cabeça? Existe um povo eleito, Israel. E por que eles foram eleitos? Para que eles fossem a luz das nações. Israel no Antigo Testamento é eleito por Deus e escolhido para ser a luz para os povos. É esse o objetivo deles. E é por isso que Deus os escolheu e os adotou. Agora, voltem comigo em 1 de Pedro, para que a gente olhe um negócio. E é isso que o Pedro vai falar. Aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos, nesses lugares que eu mostrei para vocês. Então vamos lá. No Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, pela obra santificadora do Espírito Santo, para a obediência a Jesus Cristo. E o que mais? O que é aspergir sangue, gente? Jogar sangue. Qual foi a primeira vez na Bíblia que isso aconteceu? Nada, antes. Não antes da Páscoa. A Páscoa não tem aspersão de sangue. É sangue no umbral. A primeira aspersão de sangue está em Êxodo 24, no Sinai. Olha lá, quando Deus deu a lei dele e fez o pacto com o seu povo. Olha Êxodo 24. Olha o exercício de teologia bíblica que eu estou fazendo com vocês, hein? Abra a Bíblia, fecha a Bíblia, ora. Vamos ter uma vida piedosa. Olha Êxodo 24. Está todo o povo na frente do Sinai. Na montanha, raio, explosão. Aí, Deus disse assim, o povo disse assim, Moisés, não deixa Deus falar com a gente não, fala você, porque se Deus falar, a gente morre. Por quê? Porque vocês nunca conseguiram falar com Deus diretamente. Vocês sempre precisaram de um mediador. Sempre. Sempre um mediador levou vocês. Naquela época era Moisés. Moisés está com as tábuas e ele vai fazer um sacrifício e o que ele faz em cima do povo? Verso 8, capítulo 24 do Êxodo. Depois Moisés aspergiu sangue sobre o povo, dizendo... Olha aqui para a mesa, por que eu estou trazendo esse texto? Para cá, ó. Este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês de acordo com todas essas palavras. Olha para cá. Esse é o sangue Não, da nova. Porque vocês estão num tempo novo. Essa aliança aqui acabou. A aliança do Êxodo acabou. Por quê? Porque os escolhidos de Deus não é Israel. Porque o povo relacional de Deus, volta em 1 de Pedro, foram escolhidos por causa do pré-conhecimento. Essa palavra pré-conhecimento não quer dizer que Deus viu que você o obedeceria. Então, porque Deus viu que você o obedeceria, Ele te escolheu. Isso é exegese ruim. A ideia do
Gnosco aqui é a mesma ideia. Vocês lembram quando José e Maria, quando Maria apareceu grávida, quem tem a revista atualizada, tá assim: José não conheceu Maria até o nascimento de Jesus. Essa é a ideia aqui. José não teve relações sexuais com Maria até que Jesus nascesse. Deus tem uma relação com o seu povo desde quando? Olha o que o texto está dizendo. 1 de Pedro. Verso 2. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. Deus se relaciona com o seu povo desde quando, gente? Pedro vai responder isso. Capítulo 1. Olha o verso 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitidas por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus, verso 19, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Leiam o verso 20 comigo. Conhecido antes da criação do mundo. Deus se relaciona com o seu povo desde antes da criação do mundo. O plano de Deus é de antes da criação do mundo. O plano de Deus ter um povo e resgatar a humanidade é um plano de antes da fundação do mundo. Enviar Jesus é um plano de antes da fundação do mundo. Você estava incluso no plano de Deus antes da fundação do mundo. É isso que o Pedro está dizendo. Agora olha como ele termina o verso 2. Pela aspersão do sangue de quem? De Jesus Cristo. Olha para cá para eu aplicar isso para vocês. Pessoal, o que é que Jesus fez quando ele desceu dos céus e ressuscitou dos mortos? A gente ainda acha que Jesus veio salvar a alma da gente. A gente ainda acha isso. Jesus veio inaugurar uma nova era. É um novo pacto. A aspersão do sangue é que a aliança de Êxodo 24 acabou. Agora tem uma nova. Tem uma aliança nova, numa nova era, em que brasileiros que moram em Cariacica, esse fim de mundo, podem chegar diante de Deus e chamá-lo de Pai. É uma nova aliança. É uma nova aliança em que Deus abriu a porta da graça dele para gente de toda tribo, língua e nação. É uma nova aliança. É um novo tempo. É um novo tempo. Sabe por quê? João Batista aparece no deserto, Mateus capítulo 3. Qual é a mensagem de João? É porque vocês não leem a Bíblia. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus é batizado. E depois que Jesus é batizado, qual é a mensagem de Jesus? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E quando Jesus ressuscita dos mortos, ele se assenta à direita de quem? Do Pai, porque o reino chegou. O reino é agora. O reino é já. O reino de Jesus é espiritual. O reino de Jesus está estabelecido em toda a criação. O reino de Jesus é aquele o qual, na cruz, segundo Apocalipse capítulo 12, ele estava pegando a serpente, colocando embaixo dos seus pés e pisando na cabeça dela. O reino chegou. Jesus Cristo inaugurou o seu reino quando ele, segundo a profecia de Joel, derrama o Espírito. E o Espírito está derramado para que toda a tribo e língua, brasileiros no século 21, falando português. Esse é o verdadeiro dom de línguas. Brasileiros falando português, dizendo da bondade de Deus. Brasileiros falando português, estão dizendo o Senhor é grande. Só Jesus Cristo é nosso Senhor. Gente de toda a tribo reunida. É o governo de Deus sobre nós. Isso é interessante porque o que ele está dizendo?
é pela obra santificadora do Espírito. Por quê? Porque nessa nova era, deixa eu dizer para você, a gente vive numa outra voltagem. A gente vive numa outra voltagem. É por isso que eu tenho chamado vocês a olharem para o coração de vocês. Eu tenho conversado com vocês sobre os seus pensamentos. Tenho conversado com vocês de uma maneira mais profunda sobre seus desejos. Desejos, segundo Agostinho de Hipona, eram e são aquilo que os nossos amores aparecem. Olhe o seu desejo e veja quais são os seus amores. Seres humanos são amores. Quais são os nossos desejos? No reino de Deus, a nossa expectativa é outra. No reino de Deus, o nosso governo é outro. No reino de Deus, a nossa esperança é outra. No reino de Deus, a nossa conduta é outra. Porque a gente não está fixado nos tempos e nas eras e nas coisas que acontecem. O que acontece em volta da gente pode até influenciar a gente, mas de maneira nenhuma vai determinar a nossa fé e a nossa condição de vida, porque a gente está vivendo no reino de Deus. Eu caso porque eu estou no reino de Deus. Eu tenho filhos porque eu estou no reino de Deus. Eu educo família porque eu estou no reino de Deus. Eu trabalho amanhã de manhã porque eu vivo no reino de Deus. Eu vou ter que prestar conta para o Senhor. Tem alguém que é dono da minha vida, tem alguém que é dono de mim, tem alguém que é dono do que eu faço, do que eu sou. Eu estou no reino de Deus. Irmãos, pelo amor de Deus, prestem atenção nisso. O reino de Deus foi inaugurado quando o Espírito Santo desceu. O Espírito está trabalhando nos 4 cantos da terra. E o que a gente precisa fazer? Em primeiro lugar, ajuste os seus amores. Ajuste os seus desejos. Ajuste os seus desejos. Não dá mais para a gente continuar vivendo uma vida como discípulo de Jesus, desejando aquilo que não é de Jesus. Não dá mais para a gente viver uma vida, olha o que o Pedro está falando, ele está mostrando para a gente, para a obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo. No reino de Deus, os valores que nos regem são os valores do reino de Deus. Eu não quero saber o que está acontecendo em volta. Eu não quero saber qual é a corrente da minha época. Eu não quero saber qual é a última moda. Eu não quero saber. Porque eu vivo no reino de Deus. Eu não quero saber dos acontecimentos do mundo, se está destruindo tudo, se não está. Não estou dizendo para você viver alienado. Eu só estou querendo dizer para você é que as suas perspectivas, as suas experiências, aquilo que tem que te guiar é a palavra do Senhor, porque você vive no reino de Deus. Vivemos e morremos para o Senhor. O reino está inaugurado. Olha os seus amores. Pastor, como é que eu vou ver os meus amores? É o que você deseja, meu filho. Olha o que você deseja. Não é possível. Olha os seus olhos. Os seus olhos, eles desejam o quê? A sua mente. O que você pega. Quais são os seus desejos? A gente precisa olhar o nosso amor. Reino de Deus. Temor. A gente precisa temer mais a Deus. A gente precisa temer mais o Senhor. No reino de Deus a gente teme a Deus. No reino de Deus a gente teme o Senhor Jesus. A gente precisa temer mais, reverenciar mais o Senhor, estar mais próximo dEle, olhar para o Senhor e querer mais dEle. Gente, reino de Deus, honra. Honra o Senhor com o seu corpo, honra o Senhor com seus dons, honra o Senhor com o que você é. Nós estamos numa nova era, é o reino de Deus. O mundo passa, Jesus não. Van Groningen dizia que o reino de Deus é o reinado do Senhor por meio do seu Messias exaltado. Cristo está exaltado, gente. Honrem mais o Senhor, desejem mais o Senhor. Irmãos, obedeçam mais o Senhor. Nós estamos num novo tempo. E aí, deixa eu dizer para vocês, pode falar o que for,
A gente está no século 21, uma das coisas da nossa comunidade é ser contemporânea, é o que a gente quer. Comunicar de uma maneira contemporânea. Mas deixa eu dizer para vocês, a palavra do Senhor não muda. Pecado continua sendo pecado. O que é certo, o que é errado é errado. Cara, com Deus não tem jeitinho. Ele traz um povo, ele chama um povo, ele faz uma nova aliança com o povo. É para não ter jeitinho, é uma nova era. Aí dá para você entender por que alguns, como o nosso irmão, o rei Davi, no Salmo capítulo 6, e ontem à noite eu conversava com a Sueli um pouco sobre isso. Ela estava dizendo assim: Rômulo, eu deito, oro e durmo. E aí eu falei com ela, a Sueli é a mãe de um rapaz da igreja, para os que estão visitando, que está com uma doença bem grave. E aí eu falando com ela, ela me deu um exemplo muito legal. Falei, sabe o que é isso? É o Salmo 6. É o Salmo 6. Mesmo com o meu travesseiro encharcado de lágrimas, Davi fala, eu deito e durmo, porque é o reino de Deus que chegou no coração da gente. Mesmo no meio de um inferno você consegue descansar, porque é o reino de Deus que chegou. Em qualquer circunstância, a gente descansa, porque a gente sabe que o reino de Deus chegou. Às vezes a gente fica tomado de preocupação por causa das coisas, vai dar o dinheiro, não vai dar o dinheiro. Deixa eu te falar, você está debaixo do reino de Deus. Domínio é do reino de Deus. Jesus está dominando sobre tudo. Calma o coração. Por que um novo tempo para adorar? Porque a gente já vive num novo tempo. O reino do Senhor é chegado. Segundo, dos versos 3 em diante, Pedro vai trabalhar uma outra coisa com a gente. Pedro vai dizer que é um novo tempo de adorar. Ai, perdão, é porque eu tinha voltado para o mapa, né? Tá, vai. Pessoal, simplesmente porque a salvação é uma realidade. Observe o que o Pedro vai dizer. E aí ele vai usar um louvor, quando ele diz bendito. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou por uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, mediante a fé, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último dia. Nisso vocês também adoram, vocês também exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Gente, um novo tempo para a gente adorar, porque a gente está numa nova era, a era do reino de Deus, porque a salvação é uma grande realidade para nós. Percebam, por favor, o verso 3. Pedro diz, por que Deus tem que ser louvado? Ele diz, por causa da sua grande misericórdia, Ele nos regenerou. Anota isso aí, pelo amor de Deus. O que é regeneração, pastor? A palavra regeneração vem de regênesis, fazer de novo. Quando a Bíblia fala de salvação, a Bíblia, via de regra, está falando de regeneração. O problema é que muitos de vocês vêm de igrejas pentecostais, neopentecostais, e algumas que nem são igrejas, que o pessoal costuma dizer assim, aceita Jesus. Mas nunca te explicaram o que aconteceu. Eles dizem para você aceitar Jesus. E aí você levanta a mão e você não sabe o que está rolando. Pô, que legal, vou lá na frente, massa, que bom. Aí alguém te liga segunda, legal. Mas ninguém te explicou o que está acontecendo. O que está rolando aqui? Ninguém te ensina. A Bíblia trabalha o processo de salvação como regeneração, em primeiro lugar. E o que é isso? Cara, você precisa de uma nova vida dentro de você. Você precisa de um novo nascimento. Você precisa de uma nova vida, ou seja, você precisa de um novo coração. O que é regeneração? É ter uma nova vida, é ter um novo coração. Pastor, como é que eu sei se eu sou um novo homem? Bom, primeira coisa é a sua consciência. Segunda coisa, são os seus valores. Terceira coisa, são os seus desejos. Vamos ver? Gente, quem está no reino de Deus, quem nasceu de novo, não consegue viver na prática do pecado.
quem está no reino de Deus, quem nasceu de novo, tem uma bússola, não moral, mas uma bússola espiritual, que vai te guiar o tempo todo para a lei de Deus. Você precisa entender isso. Alguns de vocês que estão aqui vivem na prática do pecado como se fosse a coisa mais normal do mundo. Cara, dá uma olhada que pode ser que você não tenha nascido de novo. E talvez você é presbiteriano, tá? Talvez você foi batizado. Você só não é crente. Você só não nasceu de novo. Porque eu não sei se te falaram, mais do que aceitar Jesus, você precisa de uma nova vida dentro de você. O Espírito Santo precisa te dar um novo coração. E isso vai fazer com que a nova criatura leve o Senhor a sério. Leve a vida com Deus a sério. E essa é uma pergunta que você precisa se fazer. Eu nasci de novo? Como Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5. Porque se a sua consciência não te acusa, talvez o Espírito de Deus não fale dentro de você. Talvez você não tenha o Espírito de Deus. Você precisa olhar isso. Agora tem alguns de vocês que estão desviados já tem algum tempo, mesmo dentro da igreja, mas não ouvem a voz do Senhor, não conseguem ter relação com Deus, não conseguem ter sensibilidade à vida com o Senhor, entregues uma vida ao pecado. Pessoal, o Espírito Santo deve estar apagado aí dentro. Essa é a linguagem do apóstolo Paulo. O Espírito está apagado. Porque ele te avisou tanto, 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 ele não te deixou, mas está apagado. Pessoas, e olha a vida de alguns de vocês, pessoas que já serviram tanto o Senhor, não amam mais o Senhor. Pessoas que buscavam a Deus, tinham vida com o Senhor, amavam a comunidade dos santos, amavam os irmãos, mas simplesmente não conseguem mais. Por quê? Espírito apagado. Não ouvem a voz do Espírito. Não conseguem discernir o Espírito falando no coração. Você precisa entender que talvez você tenha nascido de novo, mas foi para tão longe de Deus, que não consegue mais ouvir a voz dele. Jesus Cristo está chamando todos nós de volta, porque alguns de vocês que têm a nova vida, irmãos, é um novo tempo para a gente mergulhar na profundidade do conhecimento de Cristo. Você tem ideia do que Jesus está chamando a gente para fazer? Mergulhar no conhecimento dele. Paulo ora para que os crentes consigam conceber a profundidade, a altura, largura e comprimento do conhecimento de Cristo. No reino de Deus, quando você acha que sabe alguma coisa, é porque você está no caminho errado. No reino de Deus, a gente nunca sabe tudo. No reino de Deus, a gente sempre está aprendendo. No reino de Deus, a gente vai mergulhando no conhecimento de Jesus e descobrindo faces do Senhor, em que Ele vai se revelando para nós, nas nossas circunstâncias, com pessoas em volta da gente, no meio das nossas vidas. E quando a gente percebe, a gente está mais próximo dEle. Isso é sensacional, irmãos. O Senhor está chamando a gente para conhecê-lo. Spurgeon dizia algo maravilhoso. Quando eu preparava isso, eu lembrava dele. O Senhor está chamando a sua alma para se apaixonar por Jesus. Sua alma está enamorada por Cristo. Para quando dá o tempo de você se encontrar com Ele. Me lembro quando eu namorava com a Aline, eu já contei isso aqui. A Aline morava em Vitória. E eu deixava ela em casa. E quando eu vinha embora, quando eu estava na segunda ponte, o que acontecia com a minha barriga? Dava umas borboletas nela. Uma saudade, cara. Ah, meu Deus, eu acabei de deixar essa mulher em casa. Uma saudade. Abel, você não se entrega não, Abel. Yasmin está do lado, cara. Dá uma saudade, cara. Eu chegava em casa, a primeira coisa que eu fazia, ligava para ela. Ligava e a gente ainda ficava conversando. Por quê? Saudade, cara, vontade de estar perto. Spurgeon dizia, a sua alma tem saudade do Senhor. Saudade, porque a salvação
É uma realidade para nós. Pedro está dizendo que a gente foi salvo por uma esperança viva e que tem uma herança guardada para nós. E ele vai dizer que a gente é protegido e salvo, mesmo no meio das tribulações. Olha que coisa grandiosa, gente. Conversava com uma pessoa essa semana, sabe o que ela dizia para mim? Pastor, que coisa curiosa. Quando eu imaginava que na minha vida não podia ter mais problema, apareceu mais um. E às vezes não é assim. A gente vive isso, cara. Você fala assim, boa família, vai mal, e o trabalho vai mal, e a saúde está péssimo. E aí quando você me aparece mais um, você fala, não é possível. Mas sabe o que é legal? Quando a salvação é uma realidade na vida da gente, você tem um foco. Existe uma herança para nós. Se tirarem a minha vida hoje, jamais vão tirar meu coração das mãos de Jesus. Se por acaso eu não estiver e vocês não me verem mais aqui, não é porque eu fui arrebatado não, que a gente não acredita nisso. É porque eu fui encontrar com o meu Pai. Se alegrem. Herança, vida eterna, a eternidade é daqui a ali. Isso é grandioso, porque salvação não se perde. Alguns de vocês vêm de alguns tipos de denominação, morrendo de medo. Pequei hoje, estou no inferno. Fiquei bom hoje, vou para o céu. Pequei hoje, ai meu Deus, o capeta está aqui em casa. Ah não, agora está tudo bem. Para com essa macumba. Para com isso. Vocês foram regenerados. Nova vida. Salvação não se perde. Ninguém morre de novo. Você morreu em Adão, meu filho. Você nasceu em Cristo. Para com esse negócio. Diz que é salvo pela graça, mas aí fica querendo manter a salvação pelas obras. Me ajuda, pô. Sabe quem é que vai manter a sua salvação? Jesus Cristo. Você não tem capacidade de se salvar. Você não tem capacidade para se manter salvo. Você não é bom. Você quer ouvir que você é bom? Vai lá ouvir o Pablo Marçal. Vai ouvir o Cortella. Aqui você vai ouvir que você é pecador. Aqui você vai ouvir que só tem um suficiente para você, Jesus Cristo. Você não serve para entrar na glória. Você só vai entrar lá porque Cristo entregou a vida dele por você. E aqui é o pior tipo de matéria-prima que tem na terra. Eu e vocês. Um monte de gente que, se não fosse a graça de Deus, estaríamos condenados. Agora, a salvação é uma realidade, porque eu nem perco ela. É uma herança que está guardada. Cristo vai me levar até o último dia. Na sua ressurreição dos mortos, Jesus garantiu a minha ressurreição. Quando Jesus assentou num trono de glória e derramou o Espírito desceu sobre mim, sobre vocês, para a gente nascer de novo, ter os dons do Senhor. A salvação é uma realidade. Agora, o que a salvação gera em você? Nada. Gera em você quando você tem aumento de salário. Aí você fica feliz. A salvação em mim e em você não gera nada. A gente tem alegria quando tem uma porta nova para nós. Esse é o século 21. Quando tem uma nova porta de negócio para a gente. Aí a gente está feliz. Aí é Deus operando. Porque a salvação não gera nada nos crentes do século 21. Não gera nem temor. Não gera nem temor. A gente é tão secularizado que a gente não tem nem a ideia do que é o inferno e a ausência de Deus. De tão secularizado que a gente é. De tão materialista, individualista que a gente é. A gente não teme ao Senhor. Agora olhem Davi. Davi, quando peca com Batseba, é a coisa mais maravilhosa. Ele entra em desespero. Ele entra em desespero. Ele entra em desespero a tal ponto, irmãos, que Davi, chorando, ele escreve o Salmo 51 e diz: torne a dar-me alegria da sua salvação. Qual foi a última vez que você ficou alegre? Não porque você teve aumento de salário, tudo bem se você tiver, louvado seja Deus, mas porque você sabia que, como um bom pecador que é, você estava caminhando a passos largos para a ausência de Deus. Você vivia cego, perdido.
O que te esperava, segundo o apóstolo Paulo em Tessalônica, é a ira vindoura. Mas Deus, sendo rico em amor, veio te buscar. Deus, sendo rico em amor, veio te pegar. Ele, sendo rico em amor, veio lavar você, a linguagem de Ezequiel. Ele veio te dar um banho inteiro, lavar você dos pés à cabeça. E Jesus Cristo vem entregar a gente, porque Ele é o noivo que se encontra com a noiva. Irmãos, ser perdoado te gera alegria. Ser perdoado te gera felicidade. Porque no reino de Deus a maior dádiva é a salvação. No reino de Deus a maior dádiva não é dinheiro, gente. Não é dinheiro. Não é nem saúde. Olha que saúde é um negócio que a gente precisa prezar. Salvação, irmãos. Salvação, alegria na salvação. Salvação é uma realidade, é isso que o Pedro está falando. Então, por favor, resista ao mal. Valoriza a obra de Jesus, resista ao mal. A partir do verso 13, o Pedro vai dizer isso. Leia essa carta no meio da semana. Olha o verso 15, Pedro dizendo: assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Por quê? Porque Deus é santo. Irmãos, resistam ao mal. Agora, irmãos, eu sei que eu consigo já ter um termômetro hoje em dia meu. E eu sei que o cajado hoje está afiado. E assim, é como se tivesse uma pressão dentro de mim o tempo todo. Pregar para mim é uma glória, mas é um troço tão visceral em mim, que eu acho que eu amo isso. Eu quero que vocês percebam que o Pedro está dizendo assim, verso 6, mesmo no meio das aflições, vocês continuam tendo fé. A salvação é uma realidade, então não deixe que as condições do dia a dia tirem a sua paz. Esses caras podiam morrer a qualquer momento. A gente está preocupado com isso, com aquilo, a gente reclama o tempo todo, a gente fala o tempo todo. Ele está dizendo, sendo muito claro para a gente, nisso vocês exultam, verso 6, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação, porque a salvação é uma realidade, irmãos. Nós vamos passar por isso, nós vamos passar por isso, fiquem tranquilos, a gente precisa se alegrar, porque a gente vai passar por isso. Ele está falando da herança, é ter certeza com a vida de Deus. Ele está falando de vida eterna, é ter certeza da garantia. Mas acima de tudo, Primeira Igreja Presbiteriana de Campo Grande, por favor, é tempo da gente voltar a ter a alegria da salvação. Ter a alegria da vida com Deus. Ter a alegria da vida no Espírito. Ter alegria, ter saudade do tempo que a gente vai estar orando e conversando com Jesus. Ter saudade do tempo que a gente vai ter a palavra de Deus e ouvir a voz do Senhor, ter saudade disso. Ter saudade desse tempo em que a gente canta junto, e adora junto, e se alegra junto. Ter saudade desse tempo. Deus está chamando a gente para que a gente possa, junto como comunidade, adorar. Por fim, e último, termino. Um novo tempo para a gente adorar, gente, porque a nossa fé está firmada em Cristo. Olha o verso 7. Cristo. Assim acontece para que fique comprovado, mesmo no meio das provações, que a fé que você tem, muito mais valiosa do que o ouro, que parece mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em quê? Em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, você consegue falar isso? Você ama Jesus? Você ama Jesus? Mesmo não tendo visto, vocês o amam. Vocês têm ideia da profundidade do cristianismo? Vocês não viram Jesus, mas vocês o amam. E ele continua dizendo: e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Vocês louvam, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram, da graça destinada a vocês. E eles investigaram, examinaram, procurando saber
o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estavam, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam aqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus. Olha como nos falta temor. Os anjos queriam poder pregar o Evangelho. Coisas que os anjos anseiam observar. Os anjos queriam falar que Jesus Cristo morreu pelos pecados. Os anjos queriam falar que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E nós vivemos como se ele não existisse. Não levamos Jesus Cristo a sério. Só que a nossa fé está firmada em Jesus, gente. Ele é a âncora da nossa alma. Ele é a âncora da nossa fé. Paulo está dizendo que aqueles irmãos na Ásia Menor não viram Jesus, mas o amam. Eles não viram Jesus, mas creem nele. Irmãos, o Evangelho está chamando vocês para não verem Jesus e crerem. Olha para cá. Estava conversando com uma pessoa esses dias, ela com algumas dúvidas apologéticas. Apologética é a defesa da fé. Ele dizia, se só o cristianismo está certo, metade do mundo está condenado. Eu falei, olha, eu não estou condenando ninguém, é você. As pessoas normalmente, quando forem entrar com você num debate, o que elas vão querer fazer é desqualificar ou você ou o objeto da sua fé. Isso é clássico. Clássico. Quando ele tentou fazer isso, porque se eu falo, é verdade, o que ele diria? Olha, o seu Deus é mau. E eu falei, eu não disse nada, eu não estou condenando ninguém, eu não falei nada. E a nossa conversa continuou, foi curiosíssimo, porque eu falei, olha, se você olhar o Alcorão, Alá é um Deus justo. E se Alá é um Deus justo, ele vai ter que retribuir a cada um segundo as suas obras. Em algumas religiosidades animistas, panteístas, você precisa oferecer sacrifícios para esses deuses. Porque se você não oferece sacrifícios para eles, eles se iram contra você. Mas a única religião que diz para mim e para você que Deus é amor é o cristianismo. E aí eu falei com ele, você deu uma olhada nessa última guerra que estava rolando lá, em que alguns islâmicos diziam, olha, a gente matou em nome de Alá, a gente matou em nome de Alá, a gente matou em nome de Alá. Porque algumas religiões não pregam amor ao próximo. Simplesmente não pregam. E a maioria das religiões só vão pregar para vocês retribuição. Você faz e aceito. Você faz e aceito. Aí ele disse para mim assim, agora você me pegou. Eu falei, mas por quê? Porque no cristianismo você não faz nada para poder ser aceito e é Deus que te ama, independente do que você é. Porque Deus amou a gente sem a gente fazer nada em troca. Porque Deus simplesmente quer a gente, porque Ele olhou para a gente e Ele quis que a gente fosse salvo. Porque Ele encontrou a graça dEle, Ele achou na gente, sem a gente merecer, sem a gente fazer nada por isso. Pelo contrário, a gente nem olha Jesus, a gente passa semanas sem falar com Ele, a gente passa dias, horas, a gente não está nem aí. Mas sabe o que é incrível? Jesus não deixou de amar a gente, porque a nossa fé é firmada em Cristo. Sabe o que o profeta está dizendo? O que ele disse dos profetas? Lá no conselho da eternidade, Jesus Cristo amou a gente. A Trindade eterna traçou um plano para salvar a gente. A Trindade eterna traçou um plano para a história.
Segundo Hebreus e segundo João, lá no início de todas as coisas, ele é o princípio de todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por meio dele. Mas a Escritura vai muito mais além, quando no livro de Hebreus vai dizer que Jesus Cristo é aquele que sustenta, mantém e governa todas as coisas pelo poder da palavra dele. A Escritura é tão gloriosa quando fala de Jesus, porque quando você olha no Antigo Testamento, é Cristo que é aquele que vai pisar na cabeça da serpente. Quando você olha no Antigo Testamento, os rituais, o tabernáculo, o perdão de pecados, tudo isso apontava para Jesus. Tudo isso apontava para Ele. Por isso, na plenitude do tempo, Jesus veio, nasceu de mulher, entrou nessa terra, veio aqui, morreu pelos nossos pecados, e no terceiro dia Ele ressuscitou. Jesus Cristo, mesmo olhando para mim e para você, olhando Rômulo, indigno, Jesus olha para mim e resolve me amar e vai até o final. Jesus faz com que aquela cruz sangrenta seja o maior palco da glória de Deus que a história da humanidade vai poder ver. Nada vai conseguir reproduzir o que aconteceu naquele dia, naquela cruz, porque a gente estava sendo completamente perdoado pelo poder de Deus, pela graça bendita. Jesus Cristo estava ressuscitando dos mortos, rasgando a eternidade, subindo aos céus, segundo o apóstolo Paulo, enchendo tudo com o seu poder, segundo as Escrituras, derramando o Espírito para que os homens pudessem ver. Ele é o dono da igreja. Pedro vai dizer que Ele é a pedra angular. A nossa vida está nas mãos de Jesus. A firmeza da nossa fé está em Cristo. Está em Cristo. É um novo tempo para a gente adorar, porque a salvação tem que gerar alegria, a obra de Jesus tem que gerar alegria. Jesus veio habitar no meio do seu povo, Jesus veio chamar um povo, e agora, pessoal, no último dia, Jesus Cristo vai voltar, gente. Você não vai precisar usar botox mais, veneno botulínico, acabou, meu filho. Chega! Chega! Vai acabar o sofrimento, a gente vai encontrar com o Senhor, a gente vai ver o Senhor. É essa esperança que a gente tem que ter. Um novo tempo para a gente adorar. Eu vou concluir chamando os presbíteros aqui à frente. A gente vai ministrar a ceia. Pessoal, há 3 coisas que eu queria que vocês levassem para casa hoje. Primeira, ora para perceber um novo tempo em que vivemos. Dá uma olhada na sua vida aí. Ora para a gente perceber isso, um novo tempo que a gente vive. No reino de Deus. A gente vive no reino de Deus. A gente está no reino de Deus. Viva como um cidadão do reino dos céus. Agora, já. Segundo, a Bíblia nos manda desenvolver a salvação com temor e tremor. Salvos em Jesus, por favor. Façam a vida de vocês um altar de adoração. Façam da vida de vocês um altar de adoração ao Senhor. Por fim, pessoal, onde é que está firmada a sua fé? Aonde está firmada a sua fé? Você que não é crente, por favor, abra os seus ouvidos. Talvez você não crê nisso, mas a gente está aqui em volta do nome de Jesus. Pede para Jesus por um momento mostrar um pouquinho da graça dele para você ser transformado. Viver no reino é a melhor coisa que tem. Viver debaixo do domínio de Jesus é a melhor coisa que tem. Você que está afastado, Jesus está te chamando de volta para viver no reino dele. Pô, chega de viver longe do Senhor. Para que perder a vida inteira adorando Deus falso, para no final da vida ser consumido, e consumido, e consumido, e consumido? Sendo que Jesus está te chamando para uma vida abundante.
Ele é o pão da vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você que é crente, sai daqui para ter uma vida intensa com Jesus. Intensa. Ter uma vida intensa com Cristo. Então, por favor, é dia da gente voltar para Jesus, para Ele ser o centro das nossas vidas.